Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. É uma história por demais conhecida de todos nós, e é uma história que toca profundamente meu coração e acredito também de todos. Uma história imortal, a parábola contada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós denominamos a parábola do filho pródigo. É interessante notar que a parábola não foi contada por causa do filho pródigo, mas foi contada exatamente por causa dos fariseus, aqui representados pelo irmão do filho pródigo. E o grande herói dessa história, como nós sabemos, não é o filho pródigo, que desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Mas, na verdade, o grande herói da história é o pai que se compadeceu do seu filho. Nós vamos fazer breves observações sobre em que estado esse moço, o estado pecaminoso que esse moço se colocou, a sua volta, como se deu o regresso para casa, para o lar, e a acolhida. Então, de maneira muito simples, vamos rever alguns pontos dessa história. Na verdade, em que consiste esse estado pecaminoso? Consiste em algumas coisas que passamos a destacar. Primeiro, de uma apostasia. Ele partiu do seu lar, afastou-se da sua casa, e cada vez que a pessoa vai se afastando mais, ela corre o risco de se afastar para sempre. E o estado final desse afastamento é o inferno, que é a separação final. A Bíblia descreve alguém que andou tão próximo de Deus, caminhou todos os dias com Deus, e que Deus o tomou para si, chamava-se Enoque. Mas há outros que vão se afastando paulatinamente, ou às vezes abruptamente, se afastam de Deus. E esse estado de afastamento, ele, entre outras coisas, é um tempo de desperdício. Em pouco tempo, esse jovem, segundo a narrativa tão conhecida, ele gastou todos os seus bens. Não sabemos se com roupas, com banquetes, com bebidas, com meretrizes, diz o texto, que ele gastou os seus bens. E isso se aplica também na vida espiritual. A pessoa às vezes se afasta de Deus. Um jovem criado muitas vezes com todo cuidado pelos pais,
crescido no âmbito da igreja cristã, ele vai se afastando, seduzido por esse mundo enganoso e desperdiça ali seus talentos, as oportunidades. Então é um período de desperdício da vida, da saúde, dos bens, dos valores que nós trazemos conosco na nossa formação. E com certeza é um estado de necessidade. Gastou tudo e diz que veio uma fome naquela terra. Coincidiu. E ele não estava controlando as suas finanças, ele era um pródigo. O pródigo é aquele que não sabe gerenciar os seus bens, que não tem autocontrole. E acrescido a esse fato, dessa prodigalidade, coincidiu também uma fome naquela região. E pessoa que não é um bom gerente das suas finanças, da sua própria vida, não só das finanças, mas da vida em si, pode chegar um tempo em que ela venha a ter necessidade de um pedaço de pão. Então ele vai para essa vida dissoluta. E quando também ali desperdiçou também as bênçãos e as misericórdias de Deus por causa da atração do mundo. É um estado de escravidão. Ele, quando perdeu todos os seus bens, vendo-se numa situação aflitiva, ele foi procurar emprego com um homem, um cidadão daquela terra que tinha porcos, né? E os pecadores são escravos. Ele se tornou praticamente um escravo. A Bíblia diz aqui que comete pecado, ele é escravo do pecado. Ele pensa que tem uma liberdade, mas na verdade está escravizado. Um estado de insatisfação. Porque pensou consigo, agora eu vou com o meu trabalho, eu vou prover as minhas coisas, mas na verdade ele não conseguia nada. E desejava, do texto, comer as alfarrobas, as bolotas que os próprios porcos comiam. Ele ficou ali no estado de parelho com esse. Era uma coisa impensável. Tá? Tratar de porcos, comer carne de porco, seja lá o que for. Só mendigar. Diz que ninguém lhe dava nada. Nenhuma pessoa. Ninguém lhe dava nada. Então chegou a miséria pela sua devassidão, por ser uma pessoa insuportável nesse sentido. E aqueles que se afastam de Deus também não encontrarão em outras criaturas alguém que possa lhe ajudar no momento de aflição, principalmente de uma palavra e na vida espiritual. Nós temos o caso de Judas Iscariotes, que também se afastou de Jesus, da companhia dos discípulos, e ele o fez por 30 moedas de prata, que era o preço que se vendia um escravo, depois tomado de remorso, não de arrependimento, mas de remorso. Ele vai lá falar com os sacerdotes, que estavam esperando ouvir uma palavra de consolo. Os sacerdotes falaram: isso agora é contigo. Esse é um problema exclusivamente seu. Então ele pegou aquele saco de moedas, aquele saqueiro de moedas, e atirou as moedas ali naquele lugar. Então é uma pessoa que vai se afastando de Cristo, vai se afastando de Deus, ele vai se colocando no estado esse que nós estamos mencionando, vai desperdiçando a sua própria vida, os seus valores, passa um estado de necessidade, também de escravidão, porque ninguém dava nada, eu vou me sujeitar então aquilo que for possível. Ainda que seja contrário às minhas predileções, ao meu entendimento, eu vou me sentir como se fosse um escravo trabalhando dessa forma, de insatisfação e de desamparo. Mas muito mais que isso, meus irmãos, eu queria aqui estar um ponto nevrálgico disso, é um estado de morte. Ele estava morto para a sua família, ele estava morto para o seu pai. Tanto é que quando ele regressa, o pai disse: meu filho estava morto e
na vida daquele filho. Jesus é o filho por excelência, e por ocasião do batismo eu ouvi uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho, em quem eu tenho toda a minha satisfação, em quem eu tenho todo o meu prazer. Jesus é o filho perfeito. Nós vemos que muitos pais que estão preocupados e vivendo com as imperfeições, tá? Que é próprio da natureza humana. Mas esse filho, então, além de tudo, desse estado de miséria, de escravidão, de insatisfação, ele estava no estado de morte. Porque a pessoa que não tem comunhão com Deus, ele tem apenas os sentidos. Ele gosta de muitas coisas, às vezes são coisas que todos compartilhamos, tá? Mas ele não gosta de outras coisas. Por exemplo, ele não gosta de um culto. Ele acha que isso não é uma necessidade de pensar de uma vez ou outra para desencargo de consciência, de um estudo da palavra de Deus, de uma oração, de um momento de louvor. Mas ele gosta daquelas coisas que são mais afetas no seu sentido. Tá? Então, esse moço ele tinha os seus sentidos, ele tinha a sua rigidez física. Ele era jovem, ele estava pleno do seu corpo. Mas, por outro lado, ele estava morto, porque ele não tinha vida nenhuma para a sua família, como o pecador também não tem nenhuma vida para com Deus. Ele não tem satisfação nas coisas de Deus. Também, nós podemos dizer que é um estado de perdição. O pai disse: esse filho estava morto, esse meu filho estava perdido. Estava perdido e foi achado. Perdido para tudo que era bom. E estava num estado também de loucura, de insanidade. No sentido de que ele caiu em si. Isso é, até então, até enfrentar aqueles problemas, ele estava vivendo a vida da maneira que lhe parecia, que era a melhor forma. Mas ele caiu em si. Algumas pessoas caem em si a respeito dos seus erros muito tardiamente, já sofrendo muitas consequências. Alguns nunca caem em si. Alguns morrem na sua loucura, na sua sinceridade, mas há realmente uma possibilidade da pessoa cair em si. Nesse caso, nós vemos que o sofrimento foi um fator preponderante. O escritor C.S. Lewis, que fala que o sofrimento é o megafone de Deus. É a maneira de Deus nos despertar para mudar realmente o nosso pensamento, endireitar o nosso caminho, para chamar a nossa atenção, para mudar o nosso coração. Entretanto, é o megafone de Deus se for com a graça de Deus. Porque se não houver a graça de Deus, o sofrimento vai levar a pessoa até o caminho contrário, de revolta, de abandonar os caminhos do Senhor, e dizer: não, mas eu estou realmente revoltado. Mas quando a pessoa cai em si, ela pode ter uma visão que é da parte de Deus. E se ele também uma formação. Esse moço, quando ele caiu em si, ele falou: não, eu estou cansado, miserável. E é diferente daquilo que até então eu usufruí na casa do meu pai, na casa da Bacuê. Então ele volta na sua aflição, ele se volta para Deus. O ideal seria que nós não passássemos por determinadas situações da vida. Entretanto, às vezes Deus permite para o nosso bem, como dissemos, e quando o nosso coração está pronto para a disciplina, quando o nosso ouvido está aberto para a instrução, quando nós vemos a experiência do pecado, o desamparo que a pessoa se coloca, então é uma grande possibilidade. Qualquer tipo de orientação cristã passa por 3 perguntas básicas: o que é o homem? Segundo, o que houve de errado com o homem? E terceiro, qual é a solução para o seu caso? Vai ser assunto em relação a ter que passar esse ponto. Então, o que é o homem? O homem nasceu, foi criado para uma vida com Deus. Foi criado em estado abençoado. Mas o que aconteceu? Houve a queda, houve o pecado. Então as pessoas estão confusas. As pessoas são muito confusas e teimosas, inclusive. As pessoas nem sabem quem
tem uma realidade santa. E qual a solução para isso? Quando a pessoa sabe que ela foi criada por Deus e houve uma coisa errada, a solução é Jesus, que deu a sua vida por nós. Daqui a pouco nós celebraremos a ceia, que é o sacramento que aponta para a solução. Cristo se entregou por nós para nos redimir. Então, esse moço recuperou o juízo, caiu em si e considerou grave a sua situação. Ele falou: bom, mas lá na casa do meu pai, até os empregados, os servos, gostam tem toda a situação, eu aqui perecendo de fome. Então, nós encontramos na Bíblia Jesus um dia falando com uma mulher, que não era disso pegar o pão e dar os filhos e dar os cachorrinhos. E a mulher disse: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Esse filho agora caiu toda aquela prepotência dele. Porque tem gente que não perde a posse, está enfrentando o problema, e esse problema, para mim, agora, até como empregado, vai muito bem, vai ser muito melhor. Então, ele refletiu: eu não vou perder mais tempo em considerações, eu vou me levantar. Ele saiu primeiro, agora eu vou me levantar. A pessoa não pode ficar todo o tempo em conjecturas. Eu vou ter o meu pai, eu vou enfrentá-lo, e eu vou dizer uma coisa a ele: eu peguei contra o céu e peguei contra ti. O próximo domingo é o dia das mães, entre nós temos o dia dos pais. Dizer aos filhos que é uma coisa muito triste. Os seus pais. Então, eu vou me levantar. Mas ele tinha um contrato com aquele cuidador, aquele dono dos corpos. Pessoal, nós devemos dar da carne. Eu creio que não era preciso ficar preocupado para rescindir esse contrato. Rescindir um contrato com aquele trabalho que para ele é um trabalho ruim. Nós temos que dizer: eu estou indo embora, eu não quero mais realmente essa situação na minha vida. Não precisou fazer uma modificação, eu não quero mais deixar essa vida passada, deixar os corpos, essa situação. E para isso, porque nós não somos devedores da carne, ele resolve confessar a falta e a loucura. E também ele reconheceu a sua falta como grave, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno, e se entristeceu. Interessante que muitas pessoas não se entristecem pelas coisas que falam, que agem, vivem porque não têm o Espírito Santo, não são tocados por Deus, às vezes não passaram por essa regeneração. Esse moço, ele sentiu que não era o lugar dele. Ele teve aquela ilusão, aquele sonho, que às vezes um adolescente, um jovem todo, que vai ouvir alguém que não impressiona em algumas áreas, então ele vai por esse caminho, não ouvir, mas por que dar ouvido ao inimigo? Como aconteceu lá no Éden, aqueles nossos primeiros pais. Então ele se entristeceu, e ele mesmo deu a sua sentença. Ele julgou, ele não pôs culpa em ninguém. É muito feio isso, a pessoa não assumir as suas consequências e colocar culpa na família, colocar culpa em tantas coisas, na igreja. Ele usa dizendo assim: eu pequei, sempre na primeira pessoa. Como o salmista também diz assim: eu pequei contra ti. Essas desculpas, elas vêm lá do Éden. Elas é uma transferência de culpa. Nós temos que assumir pessoalmente a nossa culpa. E ele deu a sua sentença: falou: eu já não tenho dignidade para ser filho. Eu não tenho nenhum mérito. Eu preciso realmente do favor, da misericórdia. E suplicou para ser readmitido como, quem sabe, um servo. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Estaria muito bom. O salmista diz lá no Salmo 84, e mais vale um dia na casa do Senhor que 1000 em outras partes, que ele preferia ser um porteiro na casa de Deus, que a permanecer na senda da iniquidade. Ele, com um coração crente,
ele sentia esse prazer de estar junto com o povo de Deus, louvando a Deus. Esse moço falou assim: agora para mim, eu quero voltar àquela vida, porque lá havia suficiência, lá havia sabedoria, lá havia disciplina, e eu somente sou culpado da minha ruína. Como é terrível as pessoas que gostam de pôr culpa sempre com uma desculpa, sempre com uma desculpa. Ele falou: eu pequei. E qual foi a situação que ele volta para casa? Ele volta maltrapilho, volta coberto de trapos, nem roupa tinha. E o pai disse: põe nele o melhor vestido. Não é só pôr um vestido não, uma túnica, põe nele a melhor que tiver. Meus irmãos, a túnica da justiça é Cristo realmente que nos cobre com a sua justiça, a nossa nudez, e nos dá realmente dignidade nessa vida. Vestiu, põe um anel no dedo. Para uma pessoa que estava apacentando porcos lá na imundície, o anel era um sinete da família, significava que ele fazia parte da família. Coloca nele uma sandália nos pés, para que ele ficasse confortável. Os escravos não usavam sandálias, ele se sentiria bastante confortável. E nós podemos dizer que essa túnica é a justiça, o anel é o penhor do Espírito, que nós somos parte da família de Deus, pela misericórdia, pela graça, não por nenhum mérito da nossa parte. E que a sandália calçai a preparação do Evangelho como calçado dos nossos pés. E ele chegou faminto. Aqui a Bíblia diz que vai chegar um dia que as pessoas vão ter fome e sede, mas não fome de pão, né? Nem sede de água, mas sede de ouvir a palavra de Deus, e não acharão. Hoje é um tempo sobremodo oportuno para a pessoa voltar-se para Deus. Então, ele chegou faminto. Alguém podia dizer assim: bom, quem sabe o pai podia falar: tem uma comidinha, tem uma sobra aí da última refeição, né? Vamos dar essa sobra para ele aí. Não foi isso que o pai fez. Deu a melhor roupa, colocou anel, pôs sandália e não deu nenhuma sobra de comida. Mas ele já havia preparado o bezerro cevado, porque nutria, aguardava a esperança da volta para Deus, para ele, para o Pai, que implica no ensino da pessoa voltar-se para Deus, voltar à comunhão. E concluindo, meus irmãos, com a questão do acolhimento. Todos nós gostamos de ser bem acolhidos. Quando nós vamos num lugar, né, as pessoas, em vez de fazer grupinho, mas vai lá e abraça um visitante, um irmão, alguém que está triste. Isso é salutar. Mas isso é o mínimo. Há pessoas que precisam de acolhimento porque são pessoas sofridas. São pessoas machucadas pela vida. E esse moço, então, ele teve um acolhimento e a afeição do pai. Disse: vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. O que significa isso? Que o pai, quem sabe, todos os dias, ficava olhando no horizonte, para quem sabe será hoje que esse meu filho voltará para casa. Ele não me dá notícia, hein? Quem sabe como ele está vivendo, será que ainda ele tem recursos? Então o pai o avistou. Olhos de misericórdia, a maneira como Deus nos olha, apesar de sermos quem somos, e como Deus os olhou. Segundo, um coração terno, diz que ele se compadeceu do seu filho. Há um salmo que diz que como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor também se compadece de nós. Nós temos muita pena dos nossos filhos, né? Às vezes até estragamos os nossos filhos, mas nós temos pena das lutas deles, das dificuldades que eles enfrentam, que vão enfrentar, às vezes na vida profissional, no casamento, no mundo que vai se tornando difícil, e aquele pai se compadeceu, não é possível, esse meu filho saiu de casa com tanta saúde, com tantos recursos, agora ele volta da forma que está vindo. Então ele se compadece, e correndo, o filho cheio de vergonha. Uma coisa que tem acabado hoje é a vergonha. Não há mais limite para a pecaminosidade.
E quando os freios da graça são restringidos, as pessoas vão ao extremo. Eu creio que aquele filho tinha vergonha. E nós devemos ter vergonha também de não sermos as pessoas que deveríamos ser. E o pecador tem que sentir vergonha para voltar. Só que, quando ele volta, para sua surpresa, o pai sai correndo. Eu não sei que idade aquele homem possuía, mas ele saiu, eu creio que numa disparada. Aquela euforia, talvez o coração batendo, e ele vai ao seu filho e estende os braços da misericórdia. O que significa os braços da misericórdia? Ele diz o texto que lançou-se-lhe ao pescoço, abraçou o seu filho. É muito emocionante a gente ver, às vezes, pessoas que se reencontram depois de tantos anos. E aqui, no caso, era um filho. Um dia, um pregador ocupando sepulcro falou, era um moço judeu, era o filho de um judeu, mas podia ser um filho de um brasileiro, mas podia ser o seu filho, podia ser o meu filho, a minha filha. Estava perdido. Estava morto, para a família ele não tinha mais, não trazia mais alegria, para dele ignorado. Então lançou o pescoço e, acima de tudo, o beijou, selando o perdão. O pai não se importou com o estado em que aquele moço voltou para casa. Nós temos um hino que cantamos com muita propriedade, que diz assim, eu venho como estou, eu venho como estou. A pessoa deve ir a Cristo como está, mas não pode ficar como está, porque ele é revestido de dignidade. O pai não deu a sobra da comida, já tinha preparado o bezerro cevado. Não deu uma roupa qualquer, deu a melhor roupa, deu dignidade no anel, nos sandálias. E, assim de tudo, não sei se aquele moço estava cheirando bem, trazendo o cheiro do lugar dos porcos, dos lugares do chiqueiro, e assim muitas pessoas chegam num estado assim, e às vezes a igreja não está preparada para receber, a pessoa começa a discriminar, e não, um dia uma pessoa falou, olha colega, nós estávamos no Paraguai, falou, nós recebemos gente que ninguém quer, mas nós recebemos, porque o homem, por mais decaído que seja, ele ainda é a imagem de Deus, ele merece ser tratado com dignidade. É claro que é uma imagem deformada pelo pecado, mas ainda ele é a imagem de Deus. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse posto é que o pai não deixou o filho começar a falar da indignidade. Acho que o filho começou a falar, eu pequei e tal, o pai já abraçou o filho, beijou e não ficou realmente recriminando o filho com repreensões. Falando, voltou, estava na hora, então acabou o dinheiro, por que você não ficou lá com os porcos, não ficou lá com as meretrizes? Eu sei que há muita gente que frequenta um tempo, depois por uma bobagem qualquer, se afasta, depois volta tudo quebrado, depois de muitos anos, já vi muitos casos assim, arrebentado, mas lúcido, e ninguém pode falar nada, ninguém deve falar nada. Esse pai não falou isso, você voltou porque, só porque teve problemas. Deus, meus irmãos, acolhe o maior pecador, desde que haja um coração penitente. Um coração compungido e contrito, diz a Bíblia, não desprezarás, ó Deus. E alguém pode falar, bom, mas eu nunca me afastei, nunca me distanciei. Mas o coração daquele moço já não estava com seu pai lá na casa, ele estava lá, mas estava descontente. É como aquele adolescente que não vê a hora, e às vezes os pais dão uma ajudinha para que ele vá mesmo, que não vê a hora de sair. Então, ele já não estava, o coração dele não era ali. O filho pródigo era noturno, ele era realmente mundano no seu coração. O pedido dele foi um pedido arrogante, dá-me a parte que me cabe, aquilo que é meu, e diz que não via a hora, então, para se distanciar. É claro que nós não podemos reter ninguém, aquele pai não reteve. Nós só sentimos que as pessoas, para prejuízo próprio,
cai num terreno de desgraça, num terreno de insatisfação, de miséria, de pecado, perde os seus valores e, seduzido e enganado, vão ser escravos de Satanás, escravos do pecado, e vão para uma vida de indignidade. E creio que até aquele cidadão da terra lá, que era dono dos porcos, Satanás também é o cidadão do campo e da cidade. Ele é o grande cidadão que está oferecendo algumas coisas para as pessoas aí, que estão gastando, são pródigos, né, para a sua infelicidade. Meus irmãos, o importante é a alegria do retorno. Porque essa festa não foi só para o rapaz, não foi só para o pai, mas foi para toda aquela comunidade, para aquela família. E quando uma pessoa se converte verdadeiramente, não estou dizendo de ser membro de igreja, de ser pastor, de ser oficial, mas quando uma pessoa se converte, é importante que seja também, né? Mas quando uma pessoa se converte verdadeiramente, volta para o lar, a Bíblia diz que há alegria nos céus. Por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, aquele pai falou, como eu anelava por notícias, mas muito mais que notícias. O filho vem em pessoa, volta para casa, hein? E é o ressurgimento de uma nova vida. E eu gosto muito como o escritor aqui, no caso Lucas, é precioso, ele diz assim, e começaram a regozijar-se, e começaram a regozijar-se. Meus irmãos, as igrejas precisam ter um tempo de regozijo quando vê uma pessoa que volta-se para Deus, que é bem acolhida. E nós precisamos realmente orar nesse sentido e trabalhar nesse sentido. A igreja não é um momento de entretenimento, mas é realmente um lugar de bênção. É claro que tem a beleza da arte, Deus aprecia o belo, mas é acima de tudo, tudo para a glória de Deus e para trazer o pecador de volta para o lar. Então, vamos pensar realmente que o pecador tem que reconhecer que as amizades são falsas. Quantas pessoas enganadas com amizade falsa? Que os prazeres são ocos, são vazios, passageiros. Que nós mesmos somos responsáveis pelo que fazemos. E que é uma desgraça, e é uma insanidade, é uma tolice a pessoa viver sem Deus, distante da casa de Deus, mas é realmente uma graça, é uma festa, é uma alegria, porque a maneira como somos acolhidos por Deus. Esse é o amor incomparável, demonstrado na pessoa de seu Filho, que se entregou corporalmente por nós. E hoje nós vamos participar desses elementos. Isso implica de um discernimento do Evangelho. É por isso que nós não administramos ainda para as crianças e para aqueles que não têm conhecimento do Evangelho. Porque é preciso discernir o corpo e o sangue do Senhor. A mesa é do Senhor. Mas nós devemos observar que cada um tome, não para a própria condenação, tomar juízo para si, mas no sentido de gratidão, de reconhecimento e de um entendimento do que seja, na verdade, o Evangelho. Que Deus abençoe.